Bom dia a todos. É com muita alegria que aqui me encontro, a pedido do nosso presidente Luciano, para trazer à baila nessa manhã de sábado algumas reflexões, né, sobre o Evangelho, né, e sobre o dia a dia nosso de seres humanos, que eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Muito feliz por isso. Vamos iniciar com a nossa prece, como de costume. Vou colocar uma música e nós vamos relaxar um pouco para iniciar as nossas reflexões de hoje. Senhor Jesus, mestre amigo, esteja aqui conosco nesse momento, que o teu amor chegue até todos nós, que possamos sentir o vosso amor nos penetrando como seres espirituais que todos somos. Abençoa os propósitos dessa nossa casa, assim como que a tua consciência toque a de todos nós, que abra o entendimento maior, Senhor. É isso que rogo nesse momento para todos nós. Que assim seja. Ok, é isso aí. Nós vamos falar hoje um pouco sobre não julgueis para não serdes julgados. É uma parte que tem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu vou ler primeiro, para depois a gente começar a falar a respeito, tá? Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medires, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como lhes perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e só ficou Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, essas palavras, eu quero começar para que a gente possa analisar aqui o que aconteceu, né, a mensagem que Jesus trouxe, embora ele tenha dito que não tenha vindo modificar a lei, né, a lei mosaica, né, ele realmente deu um outro entendimento à questão das faltas, né? Se a gente voltar um pouco no tempo e entender que somos espíritos em evolução, que fomos criados simples e ignorantes, e que nós estamos nesse processo de aprendizado, é natural que entendamos que nós vamos cometer erros, né? A gente nasce, por exemplo, sem muita consciência do que somos. Vamos colocar aqui como exemplo a questão da criança. A criança nasce e ela realmente não sabe muito bem como agir, né? Ela começa a ver os adultos, começa a se situar naquele ambiente e muitas vezes tem atitudes,
tem momentos em que ele erra, cai, tropeça, né? E isso não quer dizer que a gente possa imputar culpa a uma criança para que nem ela deve se sentir culpada em cometer erros, em cair, em se colocar numa situação muitas vezes de perigo, em muitas vezes sem saber o que está fazendo, agredir o coleguinha. Então tudo isso são processos que começam desde a nossa infância, e aí a gente tem que falar um pouquinho do que a gente vê por aí, né, na nossa sociedade, onde a culpa é uma coisa que nos persegue desde a nossa infância, né? A gente tem aí um histórico de religiões, né, principalmente a judaico-cristã, que é aquela que nos tem maior influência no mundo ocidental, digamos assim. Então, que fala que nós somos pecadores, né? Que nós fomos expulsos do paraíso. Deus criou, segundo a Bíblia, o Velho Testamento, criou Adão e Eva, que pecaram o pecado original, e a partir daí começou na sua vida, muitas dificuldades, em torno de uma atitude, né, que, segundo a Bíblia, está dito lá, segundo as pessoas que escreveram aquilo ali, foi uma atitude reprovável, né, para Deus, e que Deus condenou eternamente o homem a trabalhar, né, a ganhar o pão com o seu sustento, o pão, a sua alimentação, com o suor do rosto. Então, se a gente for por aí, né, e a própria sociedade, né, a própria lei de causa e efeito, elas tende a colocar o ser humano como um ser culpado de tudo, né? Culpado de qualquer erro que cometa, culpado de simplesmente existir, né? É uma coisa meio que subliminar, uma coisa que fica no nosso inconsciente, na verdade. O fato de você ser um pecador, né? Segundo algumas religiões, traz para você esse peso, né? Esse peso na vida. E muitas vezes a gente passa por dificuldades e nós nos colocamos na situação de que realmente merecemos aquela dificuldade, né? Que aquilo ali veio para nos punir de algo errado que nós fizemos, né? Então, assim, o convite que eu faço hoje aqui, né, é o convite do Espiritismo, o convite de poder repensar um pouco, né, as nossas crenças, né, que são aquelas que muitas vezes, ou quase sempre, dirigem as nossas vidas, né? A gente muitas vezes tem crenças arraigadas que a gente não se dá conta no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso estado de espírito, nos nossos sentimentos, né? Que suscitam em nós coisas que muitas vezes nós não queremos, né? Na verdade, eu vou convidar vocês aqui hoje, né? A todos nós, a pensar um pouco mais amplo, né? A gente hoje, aqui dentro dessa casa, nós somos um centro espírita, mas que nós também somos espíritas abertos a outros conhecimentos, né? Que a gente não fica restrito apenas ao conhecimento espírita. E o próprio Kardec falou isso quando ele organizou a obra espírita, né? Ele organizou os livros, o Pentateuco, e ele sempre disse que se a ciência provar ao contrário do que diz o Espiritismo, fique com a ciência, né? E aí nas ciências a gente pode falar algumas ciências que dizem muito a respeito do homem, né? Tem outras, mas eu vou falar algumas aqui que eu passei a estudar um pouco, a me aproximar delas. Eu acho que todo espírita deveria fazer isso, né? Ampliar a sua forma de pensar, né? Ampliar os seus conhecimentos pessoais para que isso modifique a nós próprios e que possamos pensar melhor, né? Raciocinar sobre aquilo que nos chega à nossa mente, né? Então, a psicologia, né? Com a visão
da psique humana, a filosofia com as grandes questões da humanidade, a mitologia que traz para a gente um entendimento, ou pelo menos a percepção do que é realmente a cultura humana, esse imaginário coletivo que permeia a humanidade, né? Então a mitologia é muito importante, né? Para que a gente possa também perceber aquilo que está na nossa presente no nosso mito pessoal também, né? Ele influencia o nosso mito pessoal. E a física quântica, que por sua vez traz para o ser humano da atualidade uma nova perspectiva com relação à lei de causa e efeito, né? Onde ele diz que existem probabilidades de existência de uma coisa real. Então, assim, a realidade em si, muitas vezes, ela é apenas, muitas vezes não, sempre, ela é apenas circunstancial. Ela está daquela forma, né? Mas se você for aprofundar a percepção sobre aquilo se modifica a depender do observador. Então, a física quântica traz um novo paradigma para a humanidade, principalmente com relação à questão de probabilidades. Então, eu pessoalmente entendo que a nossa vida ela é feita de probabilidades. E tudo aquilo que eu fizer ou que eu estiver fazendo, aquilo que eu investir, aquilo que eu me aprofundar, fixar o meu olhar, trabalhar em prol, aprender, ganhar conhecimentos e habilidades, isso vai me modificando e tudo que me cerca vai tomando uma outra realidade para mim mesmo, né? E alargando os pensamentos, nos livrando de certas crenças, né? Principalmente uma crença de que nós devemos sofrer. Isso vai nos ajudar a sermos mais felizes, a sermos pessoas não só felizes, como a cumprir o nosso propósito, o propósito de cada um, aquele que a gente tem que descobrir nessa encarnação, nesse momento que nós estamos passando aqui, né? O Espiritismo nos traz que somos espíritos, né? Espíritos que nascem simples, ignorantes, que dormem no mineral, né? Que começa a perceber alguma coisa no vegetal, que acorda no animal e que desperta conscientemente no ser hominal. Então, se nós somos esse princípio espiritual inteligente do mundo, né? Então nós podemos e devemos perceber um pouco além da nossa encarnação, né? Até porque, certamente, para chegarmos até hoje, até os dias de hoje, nós passamos por mais de 1000, né? Sei lá quantas 1000 encarnações para chegarmos até os dias atuais. Então nós, hoje, já temos condições de investir um pouco mais, né? De sair um pouco desse mundo coletivo, desse mundo de crenças coletivas, né? Fazer a nossa parte, claro, né? Cada um faz a sua parte, trabalha, tem o seu dinheiro, mantém a sua família, ama os seus filhos, cria os seus filhos, dá o exemplo aos seus filhos, a sua esposa, mantém um bom relacionamento. Isso tudo ele se torna básico, né? Porque isso é um aprendizado básico do nosso atual estágio evolutivo. Mas nós temos que ir além. Eu acho que não temos que ficar presos nem satisfeitos apenas com isso. Isso é muito pouco, né? Eu acho que hoje o Espiritismo nos abre os olhos, né, de que nós somos espíritos, né? E isso é uma coisa muito muito forte você caminhar nessa direção, né? E isso exige de nós cada vez mais uma dedicação a entender quem somos, né? Na realidade, nós não somos, eu não sou Flávio apenas, né? Estou nessa encarnação como Flávio, porque isso é uma construção minha ao longo de muitas encarnações. Mas isso aqui é uma pequena parte do que eu sou, né? Do meu potencial.
Então eu tenho que entender isso, entender que o personagem ele vai chegar a um ponto que ele vai morrer, né? Todos os personagens morrem, e isso, na verdade, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É claro que a gente acostuma, se apega, né, aos personagens. É como um filme que a gente assiste, né, ou uma série, por exemplo, que você gosta muito dos personagens e ela acaba. Você fica querendo mais, né? Você quer mais temporadas. Opa, tem que vir mais uma temporada aí dessa série. Para nós encarnados, também nós vamos cumprir o nosso propósito dessa vida, e aí é onde eu chamo a atenção de que a gente deve não só pensar um pouquinho mais nesse propósito, como se dedicar mais a ele, né? Focar mais no propósito individual, porque cada um tem o seu propósito individual, né? Embora nós vivamos em coletividade, cada um tem a sua singularidade, e aí é onde está a beleza da vida, né? Cada um é diferente. É uma palestra ou um bate-papo, né? Cada um tem a sua característica, né? Então, já pensou se fosse tudo igual? Seria muito chato, né? Chegar alguém aqui falando igual a Luciano, igual a Rogério, igual a Júlio. Não é bem assim, né? Igual a Robélia, então, igual a Edilene, igual a Verônica. Não, cada um tem a sua particularidade, né? Uns gostam mais, outros gostam menos, mas aí é que está, né? Ninguém vai satisfazer a todos, né? As preferências existem e vão continuar existindo porque cada um tem uma diferença do outro. E isso é onde está a beleza da vida, né? A gente sai aí na natureza, a gente vê muitas coisas diferentes, né? Características diferentes na própria natureza. Então isso é da natureza do espírito, né? Nós temos cada um a nossa impressão digital. Embora sejamos 7 bilhões de habitantes na Terra ou mais, cada um tem a sua digital diferente, uma diferente do outro. Então, é isso que a gente deve, que eu trago aqui a nosso bate-papo, a nossa conversa dessa manhã, que a gente deve prestar atenção em nós, né? Em nós mesmos. Como eu sou, né? Qual digamos assim, a minha característica que eu preciso desenvolver mais, né? O que eu estou satisfeito com o personagem, o que eu preciso melhorar no personagem, em que ponto eu tenho que atuar para ser sempre o melhor de mim em qualquer momento que eu esteja atuando com esse personagem, né? O que o espírito quer, o que o espírito nos demanda, é exatamente isso, é você ser o melhor de si em cada momento, né? Então a gente tem que ter paciência, temos que saber que vamos, eventualmente ou quase sempre, cometer erros, né? Esses erros têm que ser tem que passar pelo crivo da nossa ética pessoal, né? Espero que essa ética pessoal, à medida que a gente vai crescendo, ela vai se ampliando, ela tende a ser melhor do que as próprias leis coletivas. Então, isso vai fazendo com que nós, espíritos encarnados, cresçamos cada vez mais como espíritos, né? E como encarnados, né? Então, essa é uma questão que eu queria trazer para vocês. Então, voltando à cena em que Jesus pergunta para os fariseus, né, que atire a primeira pedra aquele que não cometeu nenhum pecado, tá certo? Ele, naquele momento, ele coloca a reflexão o que aqueles fariseus estavam fazendo ali naquele momento, né? O que eles queriam fazer, né? Aquela coisa de eu projetar no outro e querer que o outro e condenar o outro, né? Isso também é um mecanismo que nós usamos muitas vezes de maneira errada. O não julgueis para não serem julgados é justamente isso. Nós temos que prestar atenção a nós mesmos, temos que perceber quando aquilo que fizemos não tem um resultado que queremos, né? Vamos supor, eu vou por um caminho e aquilo não é exatamente o que eu quero para mim. Então, eu aprendo que aquele caminho que eu trilhei não é o melhor caminho, né? Arco com as consequências, mas também não fico me martirizando nem o tempo todo
pensando naquilo que eu já fiz. Já foi, né? O passado já foi. Claro que as consequências muitas vezes persistem e eu tenho que saber lidar com as consequências também disso tudo, né? Então, o saber lidar com as consequências faz parte do nosso amadurecimento. Agora, se eu não quero ter mais aquele resultado, eu simplesmente entendo, compreendo aquilo. É como um bebê, ele põe, às vezes ele vai lá e põe, mesmo o pai falando, não põe o dedo na tomada, ele vai lá, põe e toma um choque. Ele aprendeu pela dor ou para aquele momento ali, né, que ele não deve mais fazer aquilo, né? E nós também, eu vou contar um exemplo meu, por exemplo, né? Eu gosto de jogar tênis. E eu estava jogando uma época lá em São Paulo, quando eu morava lá ainda, e eu queria, me esforçava o máximo com aquilo ali, né? E teve uma vez que veio uma bola muito difícil, eu fui lá e caí sobre o braço e quebrei o meu braço, quebrei o meu punho, né? Fraturei o punho. Né? Aquilo ali foi uma dor incrível, eu tive que ficar 45 dias ali, naquela situação, mas todas as reações quando você está no esporte como tênis costumam ser muito automáticas, elas têm que ser rápidas, as decisões têm que ser rápidas, porque se você não tomar a decisão rápida, você perde o lance, perde a bola. E o que aconteceu? Eu aprendi pela dor, né, depois disso, que eu não poderia chegar em todas as bolas, né, que eu não poderia chegar em todas as situações. Então eu simplesmente decido em frações de segundo, muitas vezes, que aquela bola não vale a pena, porque senão eu posso me machucar novamente. Então é um exemplo, né, daquilo que a gente tem que tomar consciência muitas vezes e aguentar as consequências daqueles atos que nós fazemos, né? Então aí eu pergunto a vocês, será que essa mulher que esteve nessa situação de ser apedrejada por ter cometido um adultério, né? Como ficou a cabeça dela depois daquilo, né? Se ela continuar se sentindo muito culpada, né? Se sentindo de uma maneira que merece sofrer, aquele sofrimento, de uma forma ou de outra, vai chegar para ela. Pode não ser naquele momento, mas adiante pode acontecer. Então, é muito importante o perdão a nós mesmos. Por quê? Com isso, nós desarmamos armadilhas que nós mesmos construímos para nós. Então, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida é porque cultuamos, mesmo que muitas vezes inconscientemente, que nós merecemos sofrer, né? Então, a gente precisa, primeiro, fazer um exercício pessoal de entendimento das nossas crenças, né? E, a partir delas, colocá-las de frente a uma realidade, né? Aquilo que a gente fez, que não tem como voltar atrás, a única forma que tem é eu tentar ajudar, se eu prejudiquei, por exemplo, uma classe social, vamos supor aqui, né? Hipoteticamente, ou alguma pessoa, a única forma que tem de eu seguir em frente, eu tenho que seguir em frente, todos temos que seguir em frente, né? É fazendo algo para prevenir alguma coisa, alguém, me engajar em uma causa. Então, tudo isso me ajuda a entender, a me livrar um pouco dessa culpa, ou totalmente dela, né? Que é o ideal, e partir para a ação, né? Nós também, muitas vezes, a religião, muitas vezes, coloca modelos muito distantes da nossa realidade, né? E muitas vezes, isso também é uma coisa que a gente deve prestar atenção, muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquele ideal. A gente idealiza, eu tenho que ser dessa forma, né? E simplesmente não é possível para mim ainda ser daquela forma, porque o aprendizado, ele se dá aos poucos, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Muitas vezes eu sei que uma coisa é errada e muitas vezes eu não consigo deixar de fazer, né? Então isso também acontece. Agora, ao invés de ficar se culpando por isso, a gente deve tentar outra coisa, deve tentar se arrepender simplesmente disso, seria um arrependimento, olha, eu realmente não deveria ter feito isso,
e tentar fazer sempre de uma forma diferente. Buscar ajuda. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes uma terapia ajuda, né? Ou leituras ajudam, né? A leitura é muito importante, né? Na nossa construção pessoal de vida, porque nos traz reflexões que modificam a nós mesmos, né? Então, você está lendo um livro, né? Você deve ler com entendimento, com reflexão, né? Julgando realmente aquilo ali, de acordo com a sua ótica, e trazendo isso para a nossa vida no dia a dia, tá? Então, vamos lá. A culpa, muitas vezes, ela está arraigada por conta de uma genética, né? E nós trazemos na nossa carga genética algumas tendências, né? E essas tendências psíquicas vêm na nossa carga genética, a gente precisa identificá-las, né? Ou seja, o que eu sou, em que eu sou parecido com a minha família de origem, que eu não concordo, por exemplo, né? Que eu gostaria de mudar, né? A cultura, né? A cultura dos dias de hoje, ela também está aí no dia a dia, né? Ela está na televisão, ela está no bate-papo das pessoas, nos pensamentos de cada um, né? Na sua própria família, né? No seu grupo familiar, no seu grupo de escola, no seu grupo de faculdade, nas suas amizades, né? As amizades influenciam muito a gente, no seu trabalho, as pessoas do trabalho. Então, assim, são coisas que realmente, muitas vezes, colocam na nossa mente, colocam na nossa pessoa um peso grande de muitas coisas que do nosso dia a dia. Então, a minha proposta aqui hoje é que nós tenhamos mais leveza em nossas vidas, né? Que a gente busque a leveza em nossas vidas, né? Através de um autoconhecimento, de se perceber, de perceber que você é um espírito em evolução, que você aqui apenas é um personagem de muitos que já foram e que virão, né? Certamente. Né? Perceber quais são as nossas tendências, né? O que é aquilo que realmente permeia a minha vida, né? Qual é o meu mito pessoal, digamos assim, também, né? Outra coisa importante que a gente deve trabalhar em cima disso é o conceito de Deus, porque o conceito de Deus tradicional, que nós, digamos assim, culturalmente fomos educados, né? É o conceito de um Deus punidor, né? Se você for ver o Velho Testamento aqui, ele é todo cheio, né, na Bíblia, de um Deus vingativo, de um Deus que manda matar, né, de um Deus que pede sacrifício. Então, todas as religiões, de uma maneira geral, na antiguidade, faziam sacrifícios de animais para Deus. Então, assim, isso é fruto, posso dizer a vocês, de uma visão curta de Deus, de uma visão pequena de Deus, né? Deus é o Criador, né? Assim podemos dizer, né? Tá lá no livro dos Espíritos que Deus, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema do universo. Se a gente for por esse caminho, que é um caminho que os Espíritos nos trouxeram, ele apenas dá uma pista do que é Deus. Na verdade, ele não define Deus. Se a gente for definir Deus exatamente com conceitos nossos, Deus perde a divindade, né? É assim que nós entendemos hoje, né? Então, o conceito de Deus tem que ser atualizado em nós, né? Nós temos que buscar um Deus de relação, não um Deus de conceito, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho me trabalhado, eu confesso que é uma construção, não é uma coisa simples de fazer, mas a gente precisa fazer, a gente precisa ir para esse caminho de entendimento. Então, Deus eu sinto. Tem momentos em que eu estou fazendo uma prece, tem momentos em que eu estou simplesmente lendo um livro ou sem fazer nada. Eu sinto a presença de Deus. Vem algo que me emociona sem eu saber o que é. Então, eu classifico que isso é um começo de relação com Deus, né? Se a gente for estudar um pouquinho aqueles ditos seres iluminados, se a gente for ler, né, sobre eles, e aí tem vários,
né? Jesus, por exemplo, né? Ele conversava com Deus, né? Em determinados momentos. Vamos lá, o próprio Gandhi, né? Ele fazia o voto do silêncio para se conectar com Deus naquele dia, né? Então, Yogananda fala muito que conversava com Deus em meditação, é um caminho que eles usam para chegar a Deus, né? Então, vários e vários, Chico Xavier, nos processos dele de mediunidade, né? A mediunidade é um caminho, muitas vezes, para nos conectarmos, né? Não só com a espiritualidade maior, com a espiritualidade que nos rodeia, e abrir um caminho para o contato com Deus, né? Então, a gente tem que começar a perceber isso, porque todos nós somos capazes de sentir Deus, né? Então, somos filhos de Deus, né? Nós temos o nosso DNA espiritual, o DNA divino, né? Somos imortais. Então, a gente tem que se aperceber disso. É um trabalho que nós temos que fazer conosco. E Deus não pune ninguém. Quem pune a nós, a todos nós, somos nós mesmos. A minha vida é uma construção minha, a despeito dos acontecimentos que são fora do meu controle, né? Então, até os acontecimentos fora que são extra ao meu controle, podem eventualmente, numa negociação com Deus, ser alterado, né? Eu já ouvi casos, né, de espíritas que tinham construído um desencarne antecipado, né, e que foi lhe dado uma vida extra, né, que foi dado um extra tempo nessa encarnação, né? Isso foi uma concessão divina, obviamente, muitas vezes intermediado por espíritos, né, e também por um comprometimento do próprio espírito reencarnado em fazer algo diferente do que ele tinha feito até aquele momento. Então, a todo momento, nós podemos reprogramar a nossa vida, construir um fim diferente, construir uma trajetória diferente. Então, a nossa vida, certamente, ela vai ser cada vez mais feliz, porque felicidade é um estado de espírito, né? Não importa o que esteja em volta de você. Muitas vezes você está numa situação difícil, mas você consegue manter o seu equilíbrio, você consegue manter a sua felicidade, né? Vou falar um pouquinho da minha história, dar um exemplo. Eu tive um período muito difícil financeiramente em minha vida, antes de voltar aqui para Salvador, lá em São Paulo, revelar aqui para vocês, em que eu só focava na solução, né? Eu só foquei na solução o tempo todo, focando na solução. Mas eu estava indo por um caminho que não deveria ser aquele caminho, né? Era um caminho ruim, né, digamos assim, porque as consequências que eu estava colhendo eram consequências ruins. Então, eu tinha que dar um destino diferente, né? Se eu quisesse mudar aquilo ali, eu tinha que fazer algo diferente. E por incrível que pareça, uma pessoa, uma médium, né? Inclusive não era espírita, eu frequentava o centro espírita lá, mas tinha alguns amigos evangélicos. Mas essa pessoa, né, que é mulher de um amigo meu lá, que é tenista, joga tênis comigo, ela me convidou para fazer um evangelho na casa dela, evangelho evangélico, né? Que lê a Bíblia, aquela coisa toda. Eu, obviamente, gosto muito deles, né? Aceitei o convite, não quis ser desagradável em não aceitar, fui até eles, né? E para minha surpresa, no final das orações, a esposa dele disse: olha, Deus está querendo passar uma coisa para você aqui, né? Ele está querendo lhe dizer que a sua solução do seu problema financeiro passa por você. Você tem que chegar a essa solução, né? Depende só de você. Então, você tem que fazer, acreditando no seu potencial, fazer coisas que só você vai conseguir fazer, né? Ninguém vai fazer isso por você, né? Quer dizer, é uma coisa simples. Veja, certamente algum espírito induziu ela, né, mediunicamente a falar isso, né? Eles não acreditam em outros espíritos, eles acreditam que é a voz de Deus.
Mas aquilo me tocou, né? Para você ver, né? Como às vezes a mensagem, né? O insight vem por caminhos, né? Assim, que a gente não imagina. E aí, depois daquilo, eu comecei a me concentrar em coisas que exatamente eu sabia fazer melhor, né? Eu fui cada vez mais, me veio um insight a partir disso aí, que eu tinha que voltar para aqui, para Salvador, e eu programei, eu e Márcia, obviamente, falei com a minha esposa, né? Que a gente precisava, se ela toparia isso, né? Mudar para cá de volta. Ela adorou a ideia e a gente programou em um ano e as coisas correram muito bem, né? Tudo aconteceu como deveria ser, né? Então, aquilo que eu me dediquei, aquilo que dependia mais de mim, foi o que eu foquei, né? E realmente deu tudo certo, né? No momento em que você passa a acreditar em você, que você está no caminho certo, que você é capaz, né? Porque nós temos um potencial muito grande e a gente precisa deixar esse potencial fluir, né? Nós não devemos nos apequenar. É claro que a gente deve saber medir as nossas capacidades. É importante você ter uma certa consciência das suas limitações. Todos nós temos limitações. Mas também nós precisamos entender que temos pontos positivos e que a gente tem que entender como a gente pode potencializar esses pontos positivos em nossas vidas, né? Dar o melhor de nós naquilo que a gente tem um potencial muito grande e é bom para mim, é bom para o universo, é bom para as pessoas que me rodeiam e aquilo passa a ser o seu propósito, né? Aquela coisa passa a ser você mesmo, né? A sua marca que você está deixando na vida, né? Nessa encarnação, nesse processo evolutivo, né? Pensando que outras vidas também virão e que tudo que eu estou construindo agora também vai servir para mim lá na frente, né? Então eu acho que uma mensagem que eu queria passar aqui nesse bate-papo de sábado de manhã é que a gente precisa realmente buscar em nós, né? Buscar em nós cada vez mais o desenvolvimento de nossos potenciais, né? E isso traz a nossa felicidade, pode ter certeza. Pode ser em uma situação difícil, a gente pode sofrer um pouco mais, um pouco menos, mas os ditos milagres, teoricamente falando, que milagre realmente não existe, mas as coisas começam a fluir para você, quando você começa a pensar dessa forma. Outra coisa importante é você entender que se você já passou e você fez aquilo que não seria uma coisa muito legal, passou, né? Você não vai trazer aquilo de volta, não vai poder trazer aquilo. É um caminho de uma vida. Você está, né, batalhando aqui, você está fazendo marcas, né, no tempo, né? E que não adianta você ficar preso àquilo, né? Deixa isso para lá, né? Digamos assim, perdoe a si próprio, porque se nós fizemos aquilo é porque a gente ainda não era capaz de fazer melhor, né? Quando a gente tiver capaz de fazer aquilo melhor, pode ser a mesma coisa, a gente vai fazer melhor. Isso é absolutamente claro para mim hoje, né? Uma das coisas que me ajudou muito, né, nesse processo meu lá, foi justamente uma palestra de Adenauer, que coincidentemente eu sempre falei com o Luciano, quando eu morava lá, a gente continuava o contato. Foi uma palestra sobre religião pessoal, né? Aquilo ali me tocou profundamente, porque uma palestra não, foi um seminário dele. Se vocês procurarem na internet, no YouTube, tem lá. Religião pessoal. Aconselho a todo mundo a ver esse seminário de Adenauer. É muito interessante a visão que ele traz, né? Ele traz uma visão de que a religião é um veículo, é um carro, ele se presta a uma utilidade, né? E por isso a gente tem que entender qual é essa utilidade. Não adianta eu usar a religião como uma muleta, né? Por exemplo, porque senão vai ser sempre uma muleta. Se eu ficar pensando na religião só como algo externo, que eu vou ter que ir para ali todo sábado, que eu vou assistir uma palestra, que eu vou dar umas cestas básicas, e eu não me entender e não me modificar, não modificar os meus sentimentos, não buscar uma relação com Deus sentida, verdadeira,
aquilo não vai me acrescentar nada. Eu vou desencarnar da mesma forma. E aí é onde está o perigo, né? Porque isso, aí sim, pode causar muitas vezes arrependimentos, né, maiores lá na frente. Então, convido a todo mundo a sentir Deus em si mesmo, tá? Falar um pouquinho aqui de mito, né? Eu fui atrás de um mito que falasse um pouco sobre essa questão de causa e efeito, né? E o mito que me chegou aqui procurando foi o mito das moiras, né? Vocês já ouviram falar no mito das moiras? Vou ler aqui para vocês. Na mitologia grega, as 3 moiras são as deusas do destino. Elas são personificação do destino individual de cada ser humano neste mundo e dos deuses também. São originalmente filhas da noite e concebidas sem pai. Eram em número de 3 e se chamavam Cloto, Láquesis e Atropos, tendo cada uma função específica. Cloto era a fiandeira, né? Láquesis a mediadora e Atropos a cortadora. Dentro de uma caverna, elas teciam o fio da vida e cada homem em uma roda e nenhum outro deus poderia interferir no seu trabalho. Nem mesmo Zeus ousava se colocar entre elas. As voltas da roda posicionavam o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada, o topo, ou em sua parte menos desejável, o fundo, explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos, sem exceção, conforme Junito Brandão, no livro Mitologia Grega, volume 1. Originalmente, cada ser humano tinha a sua moira, a saber, a sua parte, seu quinhão, de vida, de felicidade e de desgraça. Impessoal e inflexível, a moira é a projeção de uma lei que nem mesmo os deuses podem transgredir sem colocar em perigo a ordem. Vejam, isso aqui é um mito da lei de causa e efeito, eu entendo dessa forma, né? Então, assim, do destino, daquelas pessoas que acreditam, não adianta eu fazer nada, que a minha vida vai ser boa ou vai ser ruim, a depender do meu destino, né? O destino foi traçado, né? Deus traçou o meu destino. E eu vou ser exatamente cumprir. O meu papel é cumprir o meu destino. Pois eu digo a vocês que não. Que cada um é dono do seu próprio destino, né? É isso que a gente quer trazer aqui nessa manhã. Que cada um de nós está construindo a todo momento, a todo segundo, a todo ato, a todo pensamento, o seu próprio destino. Então, nós somos frutos da nossa construção. O personagem hoje aqui, Flávio, chegou até esse momento de acordo com a minha construção pessoal, né? Ela foi feita por mim. Eu não posso culpar isso a ninguém, nem a meu pai, nem a minha mãe, nem a meus irmãos, né? Nem a religião, nem o outro que está do meu lado ali, nem alguém que me fez um mal. Quer dizer, eu não posso culpar, né? Eu não posso de jeito nenhum, porque, na verdade, isso é uma construção pessoal. O espírito está construindo a sua realidade, né? Nós somos co-criadores do universo, cada um com as suas limitações, obviamente, mas todos construindo para si próprio o seu próprio destino, né? E aí a lei da física quântica nos traz essa visão também de que a matéria, ora ela é onda, ora ela é partícula, né? Dependendo do momento em que você olhar para ela, ela se apresenta de uma forma diferente, né? Então isso é probabilidade. Então os resultados eles têm uma probabilidade de acontecer, mas nós podemos mudá-los, né? O impossível, digamos assim, ele torna-se possível pela nossa tomada de consciência, pelas nossas tomada de conta do que somos, né? E o Gananda traz muito isso no livro dele, se vocês a recomendo lerem, que é Autobiografia de um Yogi. Ele conta diversos milagres, entre aspas, realizados por seres iluminados que muitas vezes desconhecidos, né? Chegam à iluminação e conseguem manipular a própria
matéria, né? Eles fazem coisas incríveis, né? Eles têm consciência do momento em que vai desencarnar, simplesmente abandonam o corpo na hora do desencarne, conscientemente, né? Então, isso os iluminados, né? São as pessoas que eles começam a ter consciência cada vez maior de si próprio, né? Daquilo que né? Do que eu sou. Então, eu convido a todos nós a cada dia, a cada momento, a ter uma atitude positiva em relação a si próprio, né? A não ficar olhando para o outro e enxergando no outro os defeitos, porque se aquilo no outro me deixa, me incomoda, aquilo tem um reflexo em mim. Aquilo está em mim, na verdade. Aquilo é uma parte em mim que eu não quero enxergar. Então, outra coisa bacana que a psicologia nos traz, né, principalmente a psicologia junguiana, é que bem e mal está dentro de nós. Tá certo? Eu tenho as duas partes em mim, né? Todos nós temos a possibilidade de fazer coisas terríveis também, né? Claro que isso só vai acontecer se eu realmente permitir, né? Mas como eu já tenho consciência de que aquilo não é uma coisa boa para mim, nem para aquele que está do meu lado, para o meu próximo, que a gente deve ver o próximo como o próprio reflexo de Deus, né? Seria o Deus em você, né? O Deus em mim, o Deus em você. Então, todos somos representações divinas, porque somos espíritos. Então, nós temos que ter um respeito ao próximo também, né? E esse respeito o respeito não importa a condição dele. Ele pode ser um mendigo, pode ser um ladrão, pode ser o que for. Ele é um ser humano, ele é um espírito encarnado. Certamente ele está passando por um caminho que ele escolheu, que ele construiu, que muitas vezes vai levá-lo ao sofrimento, mas a gente tem que respeitá-lo como ser espiritual que ele é, né? Então, nós temos que nos ver nos outros, porque nós somos, né, reflexo, nós nos refletimos nas pessoas, né? Porque sem o outro, a gente, né, não cresce, né? Nós não crescemos sem o outro, nós precisamos do outro para crescer, né? Então, prestar atenção de que forma você foi educado, né? O que os pais faziam com a gente quando a gente cometia um erro, né? A transgressão é uma coisa normal do ser humano, né? Transgredir leva o homem a outro patamar, ao crescimento. E muitas vezes a transgressão traz consciências negativas, mas a gente deve saber medir as consequências e aceitá-las muitas vezes, né? Fruto de alguma atitude nossa. Mas a transgressão, ela também se dá no lado positivo. Muitas vezes a gente ousa, por exemplo, a fazer uma palestra, né? Isso pode ser para mim, muitas vezes, transgredir a minha limitação, né? Eu por exemplo, fiquei aqui pensando, poxa, eu falar aqui 50 minutos, né? Para mim também não é fácil, né? Mas eu tenho que, né? E além dessas minhas crenças limitantes, né? Esperar e dar o melhor de mim, né? Naquilo que eu estou ali fazendo naquele momento. Então, eu sou muito feliz por estar aqui com vocês, por fazer esse vídeo, né? Que nós estamos realmente fizemos um vídeo para colocar, não foi ao vivo, mas muito feliz, né? Por trazer essas reflexões, né? Então, o que a gente deve buscar, assim, para a gente poder recapitular um pouquinho o que falamos hoje? Analisar as nossas tendências, analisar os nossos propósitos, né? O que queremos da vida, né? O que nós queremos fazer nessa vida. Dar o melhor de nós, sempre, né? Analisar os reais motivos que nos levaram a fazer o que não gostaríamos de fazer. O que me motivou a fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Muitas vezes não é aquilo, né? Não é simplesmente aquilo que eu estou fazendo. Tem algo por trás. Vamos analisar, vamos buscar analisar isso. Então, assim, outra coisa, buscar ser honesto consigo próprio, né? Vamos, né, tentar nos ver no espelho de maneira
real, né? Ou real possível, né? Isso aos pouquinhos. Muitas vezes a gente pode ver o que a gente não quer ver, né? O que a gente não gosta. Mas é o caminho, a gente precisa reconhecer quem somos, né? Caminho inevitável para o crescimento. Buscar ser honesto com... Contato com o divino, a gente tem que buscar esse contato com Deus, né? Isso é uma coisa que eu tenho que pegar um tempinho ali do meu dia, ou quando eu tiver para dormir, ou quando eu tiver para acordar, pensar em Deus, né? E externar o nosso querer esse contato, querer sentir Deus. Com certeza, em algum momento, eu garanto, ele vai se fazer sentido por você. Você vai conseguir sentir Deus. Claro, todos nós, cada um de nós, da nossa forma. Cada um vai encontrar Deus do seu jeito, né? Uma vez eu era adolescente ainda, né? E nessa época católico, ainda não tinha encontrado espiritismo. Eu entrei na igreja sozinho, não tinha ninguém, não tinha padre, me deu vontade e fiz uma oração. Aquele momento, né, foi um momento fantástico, né, de contato com Deus. Tanto que eu saí dali leve, é como se eu tivesse tirado uma tonelada de cima das minhas costas, né? Simplesmente eu orei, eu só fiz isso. Eu fui lá, fiz um Pai Nosso naquela época, ainda faço de vez em quando, mas ali sim, o católico, e eu fiz aquilo com fervor, eu fiz aquilo com sentimento, né? E ali eu saí muito tranquilo dali, ali foi um bálsamo, né? O jugo leve que Jesus fala é exatamente esse, né? A gente poder entrar em contato com Deus, que traz a gente muita alegria, muita felicidade, né? E por último, né, para encerrar nosso papo de hoje, eu rogo para que levemos a vida com mais leveza. Embora a gente esteja muitas vezes trancado dentro de casa, sem poder sair muito, eu também estou aqui dentro de casa nessa quarentena, muitas vezes a gente se queixa, mas vamos valorizar, né, o que temos, a nossa saúde, né, a nossa família, o nosso teto, aquilo onde a gente vive, a possibilidade de se comunicar pela internet, a possibilidade de interagir com os nossos amigos, ligar para cada um deles, usar uma rede social para dar um oi. Levar a vida de maneira mais leve, porque é isso, a gente tem que dar o melhor de nós, aproveitar o melhor da vida. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus. Vamos fazer uma prece de encerramento aqui dos nossos trabalhos dessa manhã. Espero que eu tenha cumprido o meu papel. Fiquem com Deus e vamos fazer uma oração, buscar sentir Deus nesse momento, né? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, que nesse momento possamos te sentir, Senhor. Chega até nós, abençoa, Senhor, os nossos propósitos, nos traz entendimento cada vez maior do que somos, que esse trabalho dessa casa espírita possa abrir os horizontes das consciências que aqui chegam, Senhor. Que possamos ser mais dedicados a nós mesmos, naquilo que fazemos, de maneira persistente, mas de maneira consciente, a dar o melhor de nós sempre. Esteja conosco os bons espíritos, agradecemos a presença deles, agradecemos a colaboração, a parceria de todos eles, pois simplesmente um dia também estaremos lá com eles e eles estarão aqui, então é um ir e vir, mas ao mesmo tempo somos, né? Nunca deixamos de ser, nós continuamos a ser, pois somos imortais. Somos-te grato, Deus, pela dádiva da vida, pela dádiva de sermos quem somos. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.